Meu microfone estava no desligado, não acredito. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Prazer ter você aqui com a gente mais um dia e mais um conteúdo ao vivo da Escola de Inglês Lab. Na aula de hoje nós falaremos sobre o livro The Mountain Is You, que é um livro que, lembrando, não existe ele em português ainda. Então ele é um livro exclusivo em inglês e bem provável que em algum momento ele seja traduzido, mas por enquanto, até o momento, esse livro só existe em inglês. E na aula de hoje nós daremos continuidade, nós estamos na parte 9 do livro, e como você pode ver aqui na tela, olha, a última página que nós trabalhamos do livro foi a página. Vamos na 46, 47. É isso aí, a gente terminou aqui, olha, na 47, onde está escrito long term, e é desse ponto que nós iremos dar continuidade. So let's see. 47 long term. Vamos ver aqui. Beleza. Agora, nesse trecho, nós falaremos sobre guilt of succeeding. Como assim? Esse título está falando que existe uma culpa, um peso em ter sucesso, que faz parte do processo de auto or self, nesse caso aqui, self-sabotage, que seria autossabotagem. Self-sabotage. E é desse ponto que nós iremos dar continuidade na aula de hoje. Então aqui, guilt of succeeding. So, let's go. Então vamos nessa. Vou deletar essas anotações. Part 9. Vamos falar bem assim, olha. Guilt of succeeding. In a world of so much pain, horror, and misfortune, who are we to have happy, abundant lives? That's the thought process that so many people go through. One of the biggest mental barriers people face is the guilt that comes with finally having enough or more than one needs. This can come from many different sources, but it ultimately boils down to feeling as though you don't deserve to have it. Então vamos pensar essa daqui, olha. O título é Guilt of Succeeding. Que seria a culpa de ter sucesso. Ou seja, existe uma culpa que pode nos atacar quando nós temos sucesso. Que seria assim, no mundo de tão pain, horror and misfortune, who are we to have happy, abundant lives? Sempre que você observar que tem essa sequência, olha, por exemplo, pain, horror, misfortune, happy, abundant lives, dá para gerar essa associação que essa sequência de palavras, normalmente ela está correlacionada dentro do mesmo contexto. Então, pain é dor, horror é coisas assim, terror, misfortune seria um azar. Então, who are we? Quem somos nós to have happy, abundant lives? Seria assim, quem somos nós para ter uma vida feliz e abundante? That's the thought process that so many people go through. Seria assim, esse é o processo que muitas pessoas lidam ao pensar esse tipo de coisa. E aí tem uma explicação, olha. This can come from many different sources, but it ultimately boils down to feeling as though you don't deserve to have it. Então seria assim, no mundo de tanto horror, quem é você
para ter alguma coisa. E aí o sentimento que, olha, o que acontece normalmente, segundo o livro, é esse sentimento de, mas quem é você para ter isso? Sim, não mereço esse tipo de coisa. E aí a autora ela vai explicar mais, ela vai expandir mais esse contexto com a seguinte explicação. Let's get to it. Vamos ver. There we go. Esse daí que a gente está vendo na tela. Position aligned to the left. Ok. E diz assim: This feeling often comes up when we start to earn more money or have nicer things. Ou seja, esse sentimento ele surge quando a gente começa a ter mais dinheiro ou ter coisas mais legais. Often, people will sabotage their higher income with reckless, discretionary spending or by being less vigilant about their clientele or workload because they're not quite comfortable having more than the basic necessities. And so they put themselves back into a comfortable feeling of lack. Ou seja, lembrando que a autossabotagem ela é totalmente relacionada com a questão do conforto. Ou seja, você sempre tende a se puxar para um lugar confortável para você. E muitas vezes o lugar confortável é o lugar familiar. E o familiar é tudo que você já viveu, já experimentou. Então, o que fala aqui, olha, que às vezes a pessoa está tendo mais coisa, ganhando mais dinheiro, e aí ela se will sabotage their higher income with reckless discretionary spending, ou seja, ela vai sabotar isso, esse ganho a mais que ela está tendo, com um gasto descontrolado. Reckless seria assim, um ousado, mas às vezes até irresponsável. Or by being less vigilant about their clientele or workload, ou sendo menos cuidadoso, menos profissional com a clientela e a quantidade de trabalho, porque não está muito confortável tendo mais do que o básico. E aí ela acaba se sabotando, se trazendo de volta para esse lugar de conforto, onde que existe a necessidade. When it comes to success, guilt is an unfortunately common emotion, especially for good-hearted people who want to do the right thing and live authentic lives. Ou seja, when it comes to success, seria assim, quando se fala, quando o assunto é sucesso, guilt é culpa, is an unfortunate common emotion. Então, a culpa é uma emoção bem comum nesses casos, especialmente para pessoas do bom coração. Então, aqui, olha, esse good-hearted, people são pessoas de bom coração. Want to do the right thing and live authentic lives. Que querem fazer a coisa certa e viver uma vida autêntica. Então, esse who are we to have happy, abundant lives? Escrevi aqui também, olha. Who are we to have happy, abundant lives? Quem somos nós para termos uma vida feliz e abundante? Excellent. Bom.
authentic lives? E aí fica essa pergunta. Partindo para o próximo parágrafo, how to resolve this problem, or how to resolve this, ou seja, como que a gente vai solucionar, resolver esse problema. Tanana. There we go. E aqui está a solução para esse problema abordado e trazido pela escritora, segundo a ótica dela. Então, lembrando que o how to resolve this seria assim, como que a gente resolve, como que a gente soluciona isso. How to resolve this? Como que a gente vai trazer uma solução para essa situação? That's a very good point. É um ponto bem interessante, por sinal. E o que ela traz é o seguinte: please realize that most extremely successful people have no guilt whatsoever. In fact, this feeling usually only comes up when you're stepping between not having enough and finally having enough. Ou seja, esse sentimento, ele normalmente, pessoas que têm bastante, pessoas que têm sucesso em alguma coisa, elas normalmente não têm essa culpa. Uma curiosidade, olha, a palavra realize seria assim, observe, perceba, realize that most extremely successful people have no guilt whatsoever. In fact, this feeling usually only comes when you're stepping between not having enough and finally having enough. Ou seja, observe que esse sentimento ele navega ali só quando você está saindo do não tem nada para finalmente tem alguma coisa. Então é uma coisa super interessante de observar dentro desse contexto sendo observado, sendo dito. What you have to realize is that money and success are tools. So what you have to realize is that money and success are tools. Ou seja, dinheiro e o sucesso são, na verdade, ferramentas. A palavra tools significa ferramentas. They buy you back time and offer you the opportunity to help, employ, influence, and change the lives of others. Instead of looking at your success as a status differentiator, which will always make you feel bad and uncomfortable, see it instead as a tool with which you can do important and positive things in the world and your own life. Ou seja, ao invés de ver o sucesso, o que está falando ali, olha, instead of looking at your success, seria assim, ao invés de você olhar para o sucesso com um diferenciador de status, which will always make you feel bad and uncomfortable, que sempre vai te fazer sentir assim mal e desconfortável. See it instead as a tool with which, então veja como uma ferramenta, with which. Legal, né, esse with which. Vamos repetir ele. With which. With which. With which. Seria assim, uma ferramenta com a qual ou com o que you can do important things. With which. You can do important and positive things in the world in your own life. Muito bom. Ou seja, como é que você resolve isso?
olhando para a questão do dinheiro não como um sucesso em si. O sucesso e o dinheiro são o quê? Ferramentas para você conseguir fazer mais do que você almeja fazer e não. O sucesso não é o dinheiro em si ou o sucesso em si. É você conseguir fazer mais do que você precisa e quer fazer. Mas até precisa. Next, fear of failing. The fear of failing seria o medo de fracassar, o medo de falhar. Também é um fator bem presente dentro da self-sabotage. Fear of failing. Fear of failing. Pra cá. Align to the left. Good. Próxima parte. Fear of failing. Que seria o medo do fracasso. How often do we not even attempt something because we are afraid to look bad or fail immediately? Ou seja, com qual frequência a gente nem tenta alguma coisa porque nós temos medo de look bad, assim, das pessoas nos verem com um olhar ruim ou de nós falharmos imediatamente. The fear of failing is often something that holds people back from putting in the work they would need to become truly great at something. But it can also take another, more insidious form. Once you have established something new in our lives, once we have established something new in our lives, this fear can come up as a constant, irrational worry that we're missing something, that our partner is being unfaithful, or that we're one misstep away from losing it all. Ou seja, esse medo de falhar, ele nos atrapalha de fazer o que nós deveríamos de fato para conseguir alcançar, para conseguir fazer de fato alguma coisa great, de uma forma mais completa. Então é uma coisa interessante, olha, por causa do medo de fazer, a gente não faz e aí de fato a gente não consegue alcançar o que a gente almejava. E aí o nosso medo até faz sentido, que a gente de fato não conseguiu. Mas o que gerou isso, em primeiro lugar, foi a falta de trabalho gerado pelo medo. Complexo, né? Mas super legal. Lembrando que é um livro que não tem ainda em português, então é um conhecimento super legal para você adquirir. Atualmente existe apenas em inglês. Ok. Então vamos continuar, olha. The next part, e que fala que esse. E ela fala que esse medo também vem às vezes como se a gente tivesse perdendo alguma coisa, no sentido de tivesse ficando por fora de algum assunto, não tivesse por dentro de tudo que está acontecendo, assim, como se a gente tivesse um passo de perder tudo, ou como se a gente estivesse fracassando. And then she explains in this one. Here we go. Align left. Great.
E aí diz: These catastrophic thoughts happen when we want to shield ourselves from potential loss. They only come up when we finally have something we care enough about and really want to keep. Ou seja, esses pensamentos catastróficos, catastrophic thoughts, happen when we want to shield ourselves from potential loss. Shield é de escudo, seria a ideia de proteção, de proteger, nos protegermos desses essas potenciais percas, dessas possíveis percas. E apenas surgem quando a gente importa com alguma coisa. Ou seja, one second. Cool. All right. So let's go. Sorry about that. That was just something I really had to look into right now. Anyway, so getting back. Ou seja, isso só acontece quando é alguma coisa que a gente realmente se importa. E aí o medo de perder, que é o título desse trecho, né? Olha, Fear of Failing, que é uma coisa que a gente se importa, acaba sendo o próprio causador da perda, nesse caso. So next, how to resolve this. How to resolve this. E a autora vai trazer uma explicação para como resolver esse problema que ela abordou aqui dentro dessa situação. How to resolve this, the fear of missing out. Ou seja, o medo de perder, o medo de não conseguir. How to resolve this. Então ela fala que nesses casos que a gente tem uma importância tão grande para alguma coisa, que a gente tem fear of failing, como nós vimos ali, que é o medo de perder, ela dá uma sugestão no how to resolve esse problema. There's a difference between failing because you are trying something new and daring, and failing because you're not showing up, doing the work, or being responsible for your actions. These are two very different experiences and should be separated in your mind. As scary as it might be to not be great at something initially, or perhaps even experience a loss, it is even worse. Deixa eu pegar a próxima parte aqui. It is even worse. Tanana, tanana. 3, 2, 1. Copiei e vou jogar na tela. There we go. So it is even worse to fail because to fail by virtue of never trying and always playing small.
Failure is inevitable, but you have to make sure it's happening for the right reasons. When we fail out of negligence, we take a step back. When we fail because we're attempting new feats, we take one step closer to what will work. Então, isso aqui é muito interessante. Ela separa a questão da falha, ela divide em duas categorias. There is a difference between failing because you are trying something new and daring and failing because you're not showing up, doing the work or being responsible for your actions. Então ela fala, como que a gente perde esse fear of failing? E ela separa, né? Tem dois failings. Failing one, call it in failing two. Failing one. Try something new. There are two different experiences you should separate in your mind. So failing because you tried seria o primeiro. E o segundo seria o failing because you didn't even try. Ela explica que nesses dois cenários aqui, olha, quando você falha porque você está tentando, você se aproximou um passo do problema, da resolução, né, no caso, do objetivo. Quando você falha porque você não tentou, você se distanciou um passo a mais desse objetivo. So that's how we resolve this. É assim que resolve esse fear of failing. Ao invés de ver o fracasso, a falha como um problema, we think, if I fail, good, I will get closer to my goal. So failing, in this case, is not a problem. It is a way through which you reach your goals. Então, a falha, nesse caso, se torna uma forma pela qual você chega perto dos seus objetivos. Amazing. Vamos ver o próximo? Let's see the next. Ok. Esse aqui ela vai chamar, a autora vai chamar de downplaying. Esse trecho aqui do livro. Downplaying. Downplaying. Ok. Copied. There we go. Então, o que seria o downplaying dentro dessa questão do livro? Lembrando que o livro ele é sobre self-sabotage. Seria assim, transform self-sabotage into self-mastery. Seria transforme a autossabotagem em automaestria. Downplaying. When we downplay our successes in life, we're either trying to make ourselves seem less impressive so others do not feel threatened and therefore like us more, or we're trying to avoid the sense that we have made it because we're afraid of peaking. Ou seja, downplay seria quando a gente diminui o ritmo dentro das situações, quando a gente abaixa o nível, acontece ou porque we're either trying to make ourselves seem less impressive so others do not feel threatened and therefore like us more. Ou seja, a gente tenta fazer a gente ser menos impressive para as outras pessoas não acharem que a gente é um perigo. E aí
gostarem da gente mais ainda, ou a gente tenta evitar o sentimento, o pensamento de nós conseguimos. Porque nós temos medo de afraid of peaking. Peak é o ponto mais alto de uma montanha. Though so many of us long for the moment when we feel as though we have finally arrived and achieved the measures of success we so deeply desire, we often receive them only to then feel as though they aren't that great, impressive, or that they don't make us feel as good as we thought they would. Ou seja, em outras palavras, muitos de nós acham que o objetivo, a gente quer chegar muito em um lugar. Quando a gente chega, a gente vê que não é estudo, basicamente. Que fala aqui, olha, though so many of us long for the moment when we feel as though we finally arrived and achieved the measures of success, we so deeply desire, we often receive them only to then feel as though they aren't that great. A gente almeja muito e quando chega a gente fala, ué, não é isso tudo. They aren't that great, ou seja, não são realmente tudo isso. We thought they would. E aí ela vai continuar a explicação dentro disso. Né? She says, this happens, it goes like this. You want? Just take the screenshot of the screen, bring it over. There we go. All right. That's the explanation. A line to the left. Smaller. All right. Good. This happens because of downplaying. The idea of having made it makes us afraid that we are reaching the pinnacle and therefore will fall of it. If we acknowledge that we've arrived, what goals remain? It is a feeling akin to death. So we instead find another measure to work towards. Então, quando a gente acha que está chegando, a gente ou diminui o ritmo, ou a gente tenta achar outro objetivo para conseguir alcançar. And as always, she will say, oops, still have a little bit more to work towards. Antes de falar o how to resolve, que é a solução para o problema que ela aponta, nós teremos mais um trecho aqui. Que diz: line left. Okay. To work. What? 49. 50. Just went down point to the wood. Good. Likewise, when we are around other people, we do not stand firmly in our pride because we're taught it is a bad thing, and when done in an unhealthy way, it is. What we're sensing is the feeling of being better than others because we have achieved something.
This makes us uncomfortable because we know it's both untrue and unkind. Muito interessante que diz esse sentimento, ele às vezes parece que é um sentimento de ser better than others, de ser melhor do que os outros, porque a gente alcançou alguma coisa. This makes us uncomfortable because we know it's both untrue and unkind. E isso nos faz sentir desconfortável porque a gente sabe que não é verdade. E também não é gentil. Então, olha que legal, esse uncomfortable, untrue. Então, esse chamado em inglês de suffix, like uncomfortable, untrue, unkind. Todos têm essa mesma situação, olha. Uncomfortable, untrue, unkind. Que seria o negativo, seria assim, não aquela coisa. Then the next one will say how to resolve this. How to resolve this. Como é que a gente vai resolver esse problema aí? Explorado ao longo do texto. Here we go. How to resolve this? Good. We can all acknowledge and appreciate other people's diverse accomplishments and talents while still being happy about our own. Instead of shrugging off a compliment, we can respond by saying, "Thank you, I worked very hard and I'm happy to be here." It's the fear, if the fear is that we are peaking too soon, we have to reform our idea of progress. We do not get better only to get worse again. We do not achieve one thing only to lose it and return to what we were before. That instinct is a self-sabotaging behavior, one that wants to keep us within our old comfortable zone. Super interessante esse conteúdo abordado aqui, ó. Se a gente tem esse sentimento de se alguém elogiar, por exemplo, um talento ou alguma coisa que você fez, ao invés de shrugging, ao invés de não receber esse elogio, você pode falar só um thank you. I worked very hard and I'm happy to be here. Assim, obrigado, eu realmente dediquei muito, eu tô feliz de estar aqui. E se o medo, if the fear, então esse if the fear, seria assim, e se? If the fear, seria assim, se o medo is that we're peaking too soon, we have to reform our idea of progress. Em outras palavras, se o nosso medo é de chegar no objetivo muito rápido, de chegar no nosso limite, o que a gente almejou muito rápido, we have to reform our idea of progress. A gente tem que reformular, reorganizar a nossa ideia de progresso. A gente às vezes pensa que a gente melhora para depois piorar, e é isso que está falando, nem sempre. A gente pode melhorar de forma constante dentro dos objetivos. Ok. E falta mais um parágrafo dessa parte aqui. Para a gente finalizar. There we go. Que é isso daqui, olha.
Align to the left. Adjust. Okay. Fala assim, instead, we can acknowledge that when one part of our life improves, it radiates out to everything else. When we achieve one thing, we're better equipped for the future. Life tends to gradually get better as we keep working on it. It only gets worse if we accomplish something then shut down because we're intimidated by our own power. Ou seja, esse instead seria no, ao invés, no lugar de. Instead, ao invés. Ao invés de quê? Eu estava falando ontem, antes do parágrafo anterior. We acknowledge that when one part of our life improves, it radiates out to everything else. When we achieve one thing, we're better equipped for the future. Seria quando nós alcançamos alguma coisa. When we achieve one thing, we are better equipped for the future. Seria assim, quando alcançamos uma coisa, estamos melhor equipados para o futuro. Good. All right. E agora nós vamos partir para o último trecho da leitura de hoje, que é sobre unhealthy habits. A gente está um pouquinho longe ainda do final do parágrafo do capítulo 2, mas chegaremos lá em breve. Então nós estamos esse daqui, olha, downplaying, e agora nós falaremos sobre unhealthy habits, que seriam hábitos não saudáveis, unhealthy habits. Good? So let's see. Okay. Just one little second. In 1 second is little already. Just want to do one quick thing before we go. Alright. Então, a última parte, último trecho que a gente está trabalhando hoje. Unhealthy habits. Let's go. Here. There we go. Okay. Unhealthy habits. Lembrando que a gente falou mais cedo, esse ele fala de alguma coisa que não é, né? Ele é um negativo. Se healthy é saudável, o unhealthy é não saudável, ou seja, hábitos não saudáveis. This is the most common way that people sabotage their own success, by maintaining habits that are actively keeping them away from their goals. This is when someone declares that they want to be in better shape, but doesn't change anything they do each day to facilitate that. Or when they want to make a change professionally, but find ways to make it difficult, if not impossible, for them to actually do it.
Em outras palavras, o que está falando é que a forma mais comum que as pessoas se self-sabotage, se arruma, fala, por exemplo, eu quero ficar em melhor forma, mas não faz nada, zero coisas para conseguir de fato ficar nessa dita melhor forma. Ou quero fazer tal coisa, mas faz zero esforço. Ou fala aqui, por exemplo, olha, to be in better shape, but doesn't change anything they do each day to facilitate that. Então fala que quer ficar na melhor forma, mas não faz nada, zero coisas para isso acontecer. In the core of all these behaviors is the fact that one part of our psyche understands that we should be evolving and moving forward with our lives, and another part is intimidated by the potential discomfort it would bring. Usually, this culminates in so much inner tension and frustration that a breaking point is reached, and changes are made from there. However, the goal is to not have to get to a crisis point in your life before you can become aware of the way you're holding yourself back from living peacefully and comfortably. Em outros termos, né? O objetivo é não você precisar chegar num ponto de estar quebrado mesmo, de uma crise, para você ter que fazer alguma mudança. Existe alguma parte dentro de nós que sabe que a gente deve estar evolving and moving forward. Mas tem uma outra parte que fica intimidated by the potential discomfort it would bring. Essa outra parte que fica assim, agoniada com o desconforto que essa mudança pode trazer. Next is this. Align to the left. Good. How to resolve this? E aí que é o ponto, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro ponto dentro disso é define health on your own terms. What does a healthy life look like for you? How would it make you feel and what would you be doing? Então, assim, definam o que é essa vida feliz. Como que você pode, de fato, alcançar isso? É possível alcançar isso ou não? E uma vez que você tem isso pré-estabelecido, você consegue trabalhar em direção a essa vida, seja lá ela qual for. Next part is this one. So let's see. It says it's difficult to look solely to anyone else's definition of healthfulness, particularly because we're all different people with varying needs, preferences, and schedule. É difícil se olhar para a definição de saudável de alguém, porque todo mundo é bem diferente, não necessariamente a perspectiva vai ser a mesma. Por isso que tem que ser algo dentro do que você vê, de como você enxerga essa situação. Next, it's going to say here. Next.
Instead, figure out. Instead, figure out what makes you feel best. Decide what combinations of healthy eating, exercise, and sleep is right for you. And stick to it. Ou seja, defina o que é bom para você e mantenha firme nisso. Like so many things, unhealthy habits are best established gradually. Healthy habits, sorry. Então não são unhealthy, são healthy. Então, como com muitas coisas, os hábitos saudáveis, eles são melhores, funcionam melhor se estabelecidos de forma gradual, gradually. Instead of trying to force yourself to take an hour at the gym at 6 a.m., try instead to do 15 minutes or perhaps swap out with a class you really enjoy or go to a time that works better for your schedule. Make it easy for yourself to succeed. Prepare your meals or keep water by your desk so you can sip it throughout the day. Gradually recondition yourself to prefer healthy habits, ones that actually work for your lifestyle. Sensacional isso daqui. Falando o quê? Que você pode organizar seus hábitos de forma que eles cooperem para o seu desenvolvimento, basicamente. Então você pode organizar intencionalmente seus hábitos e permanecer firme neles. Assim você consegue alcançar mais coisas dentro dos seus goals, dos seus objetivos. Nice. And that's it. That's what we have for today. Então, nós cobrimos a questão do medo, do hábitos saudáveis, do downplaying, and the guilt of success, que é meio que esse medo do sucesso. Para o nosso practice dessa semana, pense em 3 hábitos. 3 hábitos que podem te fazer ter sucesso no aprendizado de inglês. Okay, that's going to be awesome. Thank you so much for watching and for being here with us. If you have any questions, please let us know. Take care, and I'll see you in the next one.